Olá, bem-vindos ao Words in the News. O Words in the News é uma série de aulas onde eu te ensino inglês através de notícias sobre o mundo corporativo. Então a gente faz duas coisas ao mesmo tempo. A gente aprende inglês enquanto se informa sobre o que está acontecendo no mundo corporativo. Eu sou a teacher Kathleen Elgunner e o tema da aula de hoje é Research and Development, ou pesquisa e desenvolvimento. Eu quero mostrar para vocês uma notícia recente que saiu no site do governo australiano. Department of Industry, Science and Resources, Departamento de Indústria, Ciência e Recursos. Essa notícia saiu 3 dias atrás do dia da gravação desse vídeo. Então, a gente vai falar sobre Research and Development, Tax Incentive. Tax Incentive. A primeira coisa que eu preciso chamar a atenção aqui, lógico, é sobre a pronúncia dessa palavra aqui, né? Dessa também, research, também é uma palavra que causa bastante confusão na pronúncia, né? Research. Às vezes ela é confundida com a palavra resource, e aí resource, research, fica uma coisa meio confusa. Mas research, tá? Research. É só lembrar que search é busca. Quando você faz uma busca no Google, você usa essa palavra search. Então, research, pesquisa, tá? And development. Aqui, a confusão que ocorre na pronúncia é o pessoal colocar a sílaba law como mais tônica, como mais forte, né? Não é development, tá? Então, é development. A sílaba tônica é ve, tá? Development. O verbo, falando em development, o verbo é develop, to develop, né? Desenvolver, tá? Então, pesquisa e desenvolvimento. Parecido com o português, hein? Mento. Tax incentive. O que é isso, tax incentive? Tax incentive é incentivo fiscal. Tax vem de taxa, né? Imposto, no sentido de imposto. E aqui uma tradução mais adaptada, não seria incentivo de taxa, né? Seria incentivo fiscal, tá? E aqui nós temos encouraging Australian businesses to invest in R&D. Então, aqui eles usam Research and Development e logo mais eles usam R&D, que no português seria P&D, né? Pesquisa e desenvolvimento. Então, Research and Development, você também pode falar R&D. 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 Esse and aqui, ele termina com D e aí já vem a palavra não, né? A letra D na sequência. Então, quando and, D, a gente vai juntar and com D e vai ficar R&D. Fica o som de um D apenas, né? And D. Então, R&D. R&D. Esse encouraging aqui, eu queria falar também. Olha que legal. Aqui no meio da palavra, a gente consegue ver courage. Courage. Coragem. Coragem, tá? Courage, com E, aqui no lugar do I, é coragem. E encourage, to encourage, seria encorajar. Só que aqui, vamos fazer uma tradução mais adaptada para incentivar. Tá? Então, incentivando Australian businesses, seriam os negócios australianos, né? Businesses, to invest in R&D. Então, eles estão incentivando os negócios australianos a investirem em pesquisa e desenvolvimento. Vamos para a próxima aqui. The Research and Development. Aqui eles já colocaram, tá vendo? R&D, logo em parênteses, para você saber, mesmo que você, né, não tenha a minha ajuda, se você não tivesse a minha ajuda, você ia saber aí que R&D corresponde a Research and Development. The Research and Development Tax Incentive is the government's key mechanism to stimulate industry investment in R&D in Australia. Australia. É uma pronúncia um pouquinho difícil, né? Mas vamos lá. Tax incentive a gente já viu que é incentivo fiscal.
The government's key mechanism. Key mechanism é um mecanismo chave, né? Chave aqui e mechanism. Esse S tem som de Z, né? Mechanism. É como se tivesse um ZA aqui, tá? Mechanism. E quando tem esse apóstrofe S, a gente sabe que o que vem depois é dele, né? Então, the government's key mechanism é o mecanismo chave do governo. Tem que ir lá no final, né? E de trás para frente na tradução. Você vai fazer isso na hora de você falar? Não, na hora de você falar, você não precisa ficar traduzindo nada, tá? Aqui a gente tá com o objetivo de trabalhar vocabulário, então é outro propósito. Na hora de você falar, não vai ter a tradução. Lógico que tem o processo de você desenvolver ali no começo, né? Você tende a traduzir mais, mas para você falar fluentemente, essa tradução ela vai ficando pelo caminho. Então, the government's key mechanism, vai chegar uma hora que você vai saber, você vai sentir, vai ser intuitivo. Aliás, isso existe em inglês, intuição linguística, vai ser intuitivo. Existe em inglês? Não, existe em qualquer idioma, né? Intuição linguística existe, tá? É uma sensação que você sabe como funciona, mas você não sabe muito bem explicar o porquê. Então, você vai desenvolvendo, conforme você vai aprendendo, você vai desenvolvendo uma intuição que vai sair isso aqui, the government's key mechanism. Quando você quiser dizer algo de alguém, você vai intuir sobre a sequência daquelas palavras para você dizer aquilo que você quer dizer, tá? Então, key mechanism vem depois, the government's key mechanism. To stimulate industry investment. Para estimular investimento da indústria em R&D in Australia, em pesquisa e desenvolvimento na Austrália. Aqui as preposições são tranquilas, né? Em e na Austrália. Lembrando que na, em português, é a junção de duas palavras, né? Em mais a. Em mais a vira na. Em inglês não tem a Austrália. Alguns países usam, né? Por exemplo, the United States, você fala the, que é os Estados Unidos, né? Mas nem todos os países têm o artigo, né? Você vai falar o, a, os, as, né? Então, in Australia, se você for falar no Brasil, in Brazil, você não fala in the Brazil, né? Mas você diz in the United States, tá? O que mais que a gente tem aqui? R&D, isso aqui é bem importante, tá? R&D drives innovation that leads to productivity, improvements and economic growth. Deixa eu só ver. Eu esqueci de comentar aqui um negócio super importante sobre stimulate. A pronúncia de stimulate. A pronúncia da letra U em inglês, ela é assim complicadinha, porque às vezes ela é U, às vezes é A, às vezes é U, então cada hora ela se comporta de uma maneira diferente. Então, todas as vezes que a gente ouvir a pronúncia de uma palavra que tem a letra U, a gente tem que ficar bem antenado. Como que tá pronunciando essa letra U aqui? Então, stimulate, tá? Lembrando que para você fazer esse trabalho com a pronúncia, você pode usar dicionários e você pode usar tradutor também. Belezinha? Por exemplo, aqui, olha, industry. Isso daqui não é industry, né? Não tem esse som de IU que tem aqui em stimulate. É como se tivesse IU aqui, né? Industry investment, ok. Próximo, R&D drives innovation that leads to productivity, improvements and economic growth. Aqui a gente tem a palavra drive, que é um verbo, né? Uma ação, tá indicando aqui que a pesquisa e desenvolvimento, R&D, drives innovation that leads to productivity, improvements and economic growth. Aqui a gente tem drives, innovation, that leads, tem outra palavra aqui, leads,
Agora o resto eu acho que vocês entendem. Não, tem também improvement e talvez growth. O resto dá para entender, né? Innovation é parecidíssimo com português. Productivity, innovation é inovação. Productivity é produtividade. E economic é econômico. Então, até aqui tudo bem. Vamos ver se vocês... Essa palavra drive, provavelmente vocês conhecem, que é a palavra dirigir, só que aqui ela não tá com esse significado de dirigir, tá? Drive aqui tá com o sentido de impulsionar. Drive tá com o sentido de impulsionar. E aqui ela tem esse S, porque quando a gente fala que um terceiro impulsiona, tipo, quando a gente está falando de pesquisa e desenvolvimento, a gente está falando sobre uma terceira pessoa, né? Então, se eu vou falar eu impulsiono, eu vou falar I drive. Você impulsiona, you drive. Agora, a pesquisa e desenvolvimento impulsiona, R&D drives. Porque estou falando no presente e existe uma conjugação verbal no presente, né? No inglês, que é o acréscimo deste S aqui no finalzinho, tá? Então, é impulsionar. Agora, eu queria aproveitar esse momento para mostrar para vocês o dicionário Word Reference. O dicionário Word Reference é uma excelente ferramenta para vocês fazerem umas buscas. Olha, eu já tinha até deixado aqui no jeito a palavra drive. Uma coisa que a gente tem que aproveitar do dicionário, ó, você pode até ouvir aqui a pronúncia. Drive. Né? Então, a gente tem aqui os símbolos fonéticos. Para essa palavra drive, fica bem bonitinho, né? Tudo que está entre barras é o que representa símbolo fonético. Representa como que você fala aquela palavra, né? Então, drive. Tem um monte de letra aqui, eu sei, mas são símbolos fonéticos, tá? Agora, vamos dar uma olhadinha nos significados. Primeiro, o classicão, primeiro significado de drive, operate a vehicle, dirigir, né? Aí tem um exemplo, I can't drive yet, I'm only 15, ainda não posso dirigir, só tenho 15 anos. Então, isso é muito legal, porque você tem um exemplo de uso daquela palavra e logo a tradução embaixo. Nem sempre vai ter todas as traduções para os exemplos que ele dá aqui, mas a maioria, acho que a maioria deve ter sim. Então, tem vários significados aí, com vários exemplos, traduções. Aqui, drive, somebody, esse SB significa somebody, né? Que é levar de carro. Então, olha só, I'll be late to the show unless you can drive me. Eu vou me atrasar para o show a menos que você me leve de carro, né? You can drive me. Existe a frase muito comum, né? Drive me home, né? Me leva para casa e tal. O que mais? Aqui eu queria mostrar, olha lá, o último. Acho que é o último? Não é o último. Tem algumas traduções complementares aqui. Mas olha só, figurativo, né? Drive something. Push, power. No sentido de impulsionar. E aqui a gente tem um exemplo. Spending drives the economy. Os gastos, ou gastos, né, no geral, impulsionam a economia. Legal? Então, apresentados o Word Reference, para vocês verem aí um uso mais aprofundado. Você consegue aprofundar seu conhecimento com relação ao uso das palavras. E é bem prático porque tem as traduções ali para deixar o aprendizado um pouquinho mais confortável, né? Então, continuando a nossa frase aqui, R&D drives innovation that leads. Paramos aqui, né? Então, R&D impulsiona, a pesquisa e desenvolvimento impulsiona a inovação, that leads to, que leva a produtividade. Desculpa, produtividade, melhorias da produtividade. Então, a gente tem um substantivo composto aqui, né? Productivity improvements. And, o que mais? Economic growth. Crescimento. Essa palavra aqui é crescimento. Crescimento econômico. Economic growth. Growth. TH aí no final, né? Lembrando que esse TH não necessariamente você precisa pronunciar com esse...
Existem vários tipos de pronúncia diferente de falantes nativos, né, desse TH, inclusive o som do F também. Se você disser growth, muita gente acha feio, mas é um tipo de sotaque falado na Inglaterra, tá? Na Inglaterra. Não sei se nos Estados Unidos tem alguma região que eles falam growth, mas na Inglaterra tem. Belezinha? Vamos para o próximo. The R&D tax incentive offsets some of the cost to encourage. Olha o encourage aparecendo aqui de novo. Lembra do que ele significa? Coragem. Courage, tá? Courage. Encourage é a ação de encorajar. E só courage é a coragem. The courage. Beleza? É diferente o substantivo do verbo. É muito importante vocês saberem isso, quando é substantivo e quando é verbo, para vocês não fazerem a troca na hora de usar para falar, né? Então, encourage é a ação de encorajar e courage é o substantivo, né? A coragem. Então, the R&D tax incentive, o incentivo fiscal para pesquisa, né, e desenvolvimento, offset. Offset aqui significa compensa. Então, esse incentivo fiscal compensa some of the costs, alguns custos, alguns de os custos, seria a tradução literal, né? Alguns dos custos. Lembra que eu falei que no português tem a junção de duas palavras, né? Como na, in the, na maioria dos casos, né? In the. Agora, of the é de mais o. No caso aqui, os custos. Então, de mais os fica dos custos na tradução e no inglês não tem essa junção. Então, às vezes, você fica pensando na tradução e se pergunta como é que eu vou falar esse dos? E não existe esse dos no inglês. Você tem que entender como que funciona a parte gramatical, caso você precise fazer, né, a tradução, para você fazer uma tradução correta. Ok? Então, of the costs, dos custos. Para quê? Para encorajar. Aqui, vamos dar uma olhadinha no dicionário, porque eu acho que tem uma tradução melhor para encorajar, tá? Vamos lá no encourage. Encourage. Você pode ouvir. Encourage. Encourage. Eu sempre faço isso, tá? Por isso que eu tô ensinando vocês a fazerem também. Entrou no dicionário, a primeira coisa que você faz, ou no tradutor, porque o tradutor ele também tem essa opção de você ouvir a pronúncia da palavra. Primeira coisa, ouça a pronúncia para você se acostumar bem com os sons, né? E a segunda coisa que eu faço é ler a transcrição fonética. De preferência, na mesma hora em que você ouve. Ouve e lê ao mesmo tempo. Encourage. 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 Né? Legal. Aqui você consegue mudar também os sotaques. Vamos para jamaicano. Encourage. Vamos ver. Encourage. Encourage. Beleza? Dá para ir mudando. Agora, a gente tem aqui encorajar, que eu já tinha falado, mas a gente tem uma palavrinha mais bonitinha para o texto que a gente está mexendo, né? Estimular. Acho que faz mais sentido para o nosso texto. Vamos dar uma olhada como que ele fica? Estimular, né? Compensa alguns dos custos para estimular a indústria australiana. To undertake additional R&D activities. Undertake. Gente, essa palavra é importantíssima aí para a vida profissional de vocês. Undertake additional R&D activities significa assumir atividades de pesquisa e desenvolvimento adicionais. Olha o que eu fiz aqui. Fui lá no final, né? Activities, R&D, additional. No inglês, a gente vai falar additional R&D activities.
E no português, para traduzir, a gente vai lá no final. Atividades. Deixa eu selecionar aqui. Atividades de pesquisa e desenvolvimento adicionais, né? E eu quero fazer de novo esse exercício de ir para o dicionário e mostrar para vocês o significado de undertake. 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 Olha que legal a transcrição aí, fonética. Vamos lá. Undertake. Undertake. E aí? O que nós temos aqui? Nós temos undertake something. Esse STH significa something. Ah lá, botei o mouse em cima, vocês estão vendo aí, né? Que é alguma coisa. Assumir no sentido de executar alguma coisa. Aí aqui tem um exemplo. The builder agreed to undertake the renovation. O construtor concordou em assumir a reforma. Essa frase aqui, ou essas frases de exemplo, você pode jogar no tradutor para você ouvir a pronúncia dela e repetir. É sempre muito importante vocês trabalharem com a pronúncia de frases prontas, porque daí já vem tudo pronto na sua cabeça, né? Você vai alimentando o seu banco de dados aí já com tudo pronto, com preposição, pronúncia, vocabulário, né? Undertake to do something também pode ser prometer, né? Promise to do something, prometer fazer alguma coisa. Encarregar-se também. Agora, comprometer. Isso. Agora eu queria mostrar um outro dicionário para vocês. Esse outro dicionário é o dicionário Longman. E vocês têm aqui o endereço dele, né? LDOCE online. LDOCE. Se eu não me engano, deixa eu ver se eu lembro o significado. Ah, tá escrito aqui. Longman Dictionary of Contemporary English Online. O endereço desse site são as iniciais aqui. LDCE online. Pior que eu pra dar nome, hein? Eu sou ruim de dar nome também. Então vamos lá, para o undertake. Quero mostrar que legal que é esse dicionário. Esse dicionário já é um dicionário inglês. Então, o ideal é que você vá, se você não tem ainda, né, familiaridade, não se sente confortável em usar um dicionário inglês, que você use o tradutor primeiro, ou para ver o que você está buscando, ou o dicionário, o Word Reference que eu mostrei, para depois vocês virem aqui para um dicionário inglês como o Longman. Aliás, sempre trabalhar com as duas ferramentas ao mesmo tempo. Já vou explicar por quê. O undertake, aqui também tem a pronúncia. Undertake. Undertake. Uma é a pronúncia britânica, a outra é a pronúncia americana. Então, a gente também tem a pronúncia, tem o... Cadê? Aqui, né? Undertake. Tem os símbolos fonéticos. Aqui a gente tem uma explicação, uma definição em inglês, né? Então, to accept that you are responsible for a piece of work and start to do it. E o Longman, esse dicionário, eles vão dar algumas frasezinhas mais, assim, prontas, que a gente chama undertake a task, undertake a project, undertake research, undertake a study. Ele começa a crescer as possibilidades de vocabulário que a gente vai construindo aí na cabeça da gente. Então, tem a frase que já tem a pronúncia, quando a gente play. Dr. Johnson undertook the task of writing a comprehensive English dictionary. É uma pronúncia britânica, no caso dessa frase. E ele mostra aqui que eu queria chegar, nas collocations. Collocations são palavras comumente utilizadas juntas. Então, por exemplo, quando a gente fala aqui undertake a task or undertake a project, a gente está falando de assumir uma tarefa ou assumir um projeto. Ele dá um exemplo, olha só. Every task he undertook was tackled with great determination. Então, toda tarefa que ele assumiu
foi lidada, né, com grande determinação. Foi abordada com grande determinação. O que mais que a gente tem aqui? Undertake work, assumir trabalho. The work is being undertaken by a team of experts. Então, o trabalho ele está sendo assumido, né, por um time de experts. Aí, várias outras, né? Undertake research, undertake a review or undertake analysis. Eu assumo essa análise. I undertake this analysis. Undertake a review of the law, né? Assumir uma revisão da lei. Undertake a journey, voyage, undertake duties. Olha que legal, era aqui que eu queria mostrar também. Undertake duties. Duties são obrigações. Ou aqui ele fala o que são duties, ó. Do things as part of your job. Fazer coisas como parte do seu trabalho. Então, I'm rarely asked to undertake teaching duties these days. Eu sou raramente pedido a assumir tarefas de teaching, né, de professor nestes dias. Esse teaching você também pode usar para o trabalho, lógico, para quando você está ensinando alguém a fazer alguma coisa, né? O teaching não é apenas dar aula, tá? Você pode ensinar, aí é teaching. Aí tem mais algumas frases e mais um monte de exemplo aqui. E outro ponto que eu queria mostrar é From Longman Business Dictionary. Aqui a gente tem o dicionário business, então ele vai te dar umas frases mais voltadas para business. Olha que legal. Então, primeira definição. To accept that you're responsible for a piece of work and start to do it. Então, aceitar que você é responsável por um trabalho e começar a fazer. His first task was to undertake a major reorganization of production methods. Super business aqui, hein? Então, a primeira tarefa dele foi, no sentido de ter sido, né? Foi assumir a major reorganization, uma grande reorganização de métodos de produção. Então, você pode usar isso para você falar das suas habilidades, né? Das suas tarefas, eu digo, não habilidades, das suas tarefas. Ok? Voltando para a nossa notícia. Australian industry to undertake additional R&D activities. Então, encorajar, né? Como que eu tinha falado? Estimular, né? Estimular esse encourage, indústria australiana a assumir atividades de pesquisa e desenvolvimento adicionais. For example, the offset helps to reduce the financial risks associated with industry R&D investment decisions. Então, por exemplo, for example, isso daqui vocês podem usar e abusar do for example, né? The offset, olha que legal isso daqui, a gente já tinha falado de offset hoje. Lembra o que significa? Offset. Offset tá aqui, olha. The R&D tax incentive offsets some of the costs to encourage. Some of the costs aqui. Esse trecho dá para entender. O offset, eu tinha falado que esse incentivo fiscal da pesquisa e desenvolvimento compensa alguns custos. E aqui, ele não tá como compensar. The offset é a compensação. Lembra que eu falei que era importante? É importante saber quando que é um verbo e quando que é um substantivo. Nesse caso aqui, é importante saber que você pode usar as duas palavras, a mesma palavra nos dois sentidos. Sempre vai ser assim? Não. Por isso que é importante aprender, né?
Quando que é um substantivo, quando que é um verbo. Então, the offset helps you reduce. A compensação ajuda a reduzir, reduce. Ó, aqui é reduce. O U tá com som de U mesmo, né? The offset, a compensação, ajuda a reduzir o quê? The financial risks. Os riscos financeiros. Associated with industry. Associado. Aqui é tudo isso aqui, ó. Associated with industry R&D investment decisions. O que tem que fazer agora? Ir lá no final para voltar tudo, né? Decisions, decisões de investimento da indústria em pesquisa e desenvolvimento. Aqui, né, sai meio que de fora de ordem, não é exatamente de trás para frente, tá? Industry R&D investment decisions. Então, decisões de investimento em pesquisa e desenvolvimento da indústria. Ah, agora deu certo. E de trás para frente. Incluindo, aí aqui, incluindo incertezas, uncertainty about whether the potential for longer term gains from developing. Aqui o developing, ele tá como verbo, né, de desenvolver. New or improved products or services. Esse whether aqui, eu acabei pulando ele, deixa eu voltar. O whether, ele significa se. Mas ele é um se mais específico para se sim ou não. Então, ele quer saber aqui. Ele quer saber não. Ele está indicando se o potencial para ganhos de longo prazo, long-term gains. Ganhos de longo prazo de quem? From developing new and improved products or services. Do desenvolvimento de produtos ou serviços novos ou melhorados. Will be worth. Valerão a pena. Não serão. Valerão a pena. Will be worth the cost of a company's R&D. Se vai valer a pena o custo para isso. Então, como sempre no mundo dos negócios, o que vai contar é se vai valer a pena os longer term gains, os ganhos de longo prazo, quando comparado aí aos custos, the cost of a company's R&D, aos custos da pesquisa e desenvolvimento de uma empresa. Gains versus costs. Sempre. Always. Always. E que mais? Incluindo o que mais? That a company may not capture. A empresa pode não capturar the full benefit of its R&D. Todo o benefício, né? The full é o completo benefício da pesquisa e desenvolvimento due to the spillover of knowledge. Devido a espalhar o conhecimento para quem? To competitors. Competitors, para os competidores, não. A concorrência, para a concorrência and the rest of the economy, e o resto da economia. Certo? Então era isso. Olha que legal, então, a gente acabou de ver uma notícia inteira sobre Research and Development, incentivo de taxas. Eu dei uma olhada em outras notícias também e isso é um movimento que acontece em vários países do mundo, né? Ter mais investimento em pesquisa e desenvolvimento. Eu cheguei a ver uma notícia também que eles falam até que quando o país reduz esse incentivo para pesquisa e desenvolvimento, os cargos mais altos, né, naturalmente, são reduzidos, são cortados. Então, é muito interessante esse assunto para a gente entender como funciona, entender melhor como que funciona essa questão de, principalmente, investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Não posso deixar de falar também que, lógico, vocês precisam sempre ficar antenados se vocês querem ser fluentes em inglês. Dentro do mundo corporativo, essas coisas estão muito conectadas. Ser a fluência em inglês com a atualização profissional. Isso é
fundamental e, infelizmente, é uma coisa que fica tão, assim, de lado pelos profissionais. Eu sempre presto muita atenção, por exemplo, em profissionais na área de saúde, que é uma área que a pesquisa e desenvolvimento é tão forte e os profissionais precisam estar conectados com o que está acontecendo fora do Brasil, porque o Brasil, infelizmente, nós não somos referência em pesquisa e desenvolvimento na maioria das áreas, pelo menos, né? Então, a gente precisa ficar antenado, todo profissional de toda área, e por que não fazer isso em inglês, né? Para ir desenvolvendo cada vez mais a familiaridade com esse tipo de vocabulário voltado para a sua área. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da aula. É um novo modelo, um novo formato, parecido com um outro antigo que eu vinha fazendo, que eu decidi retomar porque eu gosto muito desse modelo e eu acho muito válido também para o crescimento profissional de vocês. Então, deixa nos comentários se vocês gostaram, me conta do que vocês gostaram. Se não gostaram, pode me contar também, que eu quero saber. E um beijo, nos vemos na próxima aula. Bye!